Hi, ladies! Seja muito bem-vinda à nossa série Vivendo por um Fio. Eu tô aqui para compartilhar com vocês tudo que eu aprendi ao longo dos meus 15 anos vivendo de micropigmentação. Eu quero te ajudar a perder todo o medo e a insegurança que te impede de chegar ao sucesso. Eu sou a Dani Demichille e no episódio de hoje a gente vai falar do tal do visagismo. Tipos de rostos e esse tal do visagismo. Vamos lá? Bom, muito se escuta falar, né? De visagismo, ai meu Deus, como que eu vou ter que fazer um curso e me tornar uma visagista? Um curso de visagismo, gente, ele abrange muito mais do que só formato de rosto, tá bom? Um curso profissional de visagismo, eu fiz um curso de consultoria de imagem e estilo na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, onde, olha, eu saía do trabalho todos os dias e ia para essa faculdade. Eu não esqueço disso. Eu ia com fome, sem jantar. Eu comia um sanduíche, comprava lá na faculdade um sanduíche. E saía de lá 11h30 da noite, quase meia-noite. Acordava cedo no outro dia para ir trabalhar. Olha, era uma vida louca. Era uma loucura. Mas eu fiz esse curso porque eu queria entender um pouco mais desse tal do visagismo. Mas vou falar para vocês que eu não aconselho você hoje fazer um curso para se tornar uma visagista. Por mais que eu bata nessa tecla de que você tem que ser um profissional completo, o visagismo em si, ele abrange muito mais do que formato de rosto. Ele abrange, ele identifica que os seus traços condizem com a sua personalidade. Que a cor do seu cabelo e o corte fala sobre quem você é. Que a grossura dos seus lábios, que o tamanho do seu nariz fala da sua personalidade. Que a cor de roupa que você usa pode te deixar apática, pode te deixar alegre. O visagismo, você entende que tom de cabelo combina com aquele tom de pele. Que corte de cabelo não fica bom para aquele formato de rosto. É muito complexo esse tal do visagismo que se fala. Eu acho que o profissional de micropigmentação, design de sobrancelha, ele tem que entender e manjar de formato de rosto. Se a gente está falando de visagismo, né? Claro que vocês têm que entender também de tipos de pele, blá, 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 blá. Mas dentro do visagismo, a gente tem que entender, nós profissionais de sobrancelha, nós temos que entender o quê? De formato de rosto. Então você não precisa ver o visagismo como um monstro que vai te impedir de escolher e determinar um desenho adequado porque você não entende de visagismo. Tira isso da sua cabeça. Podia existir uma palavra mais simples, né? Pra gente falar só de formato de rosto. Porque quando fala visagismo, oh meu Deus. Tanto que tem gente que vende curso e fala, eu vou ensinar. Tem no meu curso um módulo visagismo, onde eu vou te ensinar um curso de visagismo completo. Não tem como. Não tem como. Eu aprendi visagismo, até costura a gente aprendeu. Até corte de roupa a gente aprendeu nesse curso que eu fiz. Pra aprender a ser visagista. Eu confesso que assim, eu não vou falar pra vocês que foi um dinheiro desperdiçado, porque eu nunca acho que conhecimento a gente desperdiçou dinheiro e jogou no lixo. Eu nunca acho. Mas não me agregou tanto assim. Se eu fosse uma consultora de imagem, talvez. Porque eu entendi bastante sobre cores, harmonia de cores, entendi bastante sobre os cortes que combinam e etc. Estilo também, corte de roupa que combina com a simetria daquele corpo, aquele tem tronco mais longo, com silhueta mais definida, etc. Alguns cortes combinam, outros não. Isso me ajudou, eu vou ser bem sincera pra vocês, me ajudou em que sentido? Eu aprendi a me vestir melhor, a escolher peças e identificar muito nesse ponto. Então, esse curso me ajudou muito nesse ponto, mas falar pra vocês que, nossa, aumentou o meu leque de conhecimento dentro de sobrancelha, assim, um negócio que foi incrível. Não, não foi. Não foi. E eu acho que você não precisa, para você ter conhecimento sobre formato de rosto, você não precisa se tornar um visagista, beleza? Você precisa entender de formato de rosto. E como entender? O que você precisa primeiro é trabalhar o seu olho, é exercitar o seu olho a reconhecer os diferentes tipos de rostos. Eu lembro de um exercício que eu fiz na faculdade, quando eu estava fazendo esse curso, que era exatamente esse. A gente aprendeu quais eram os tipos de rosto que existe, o rosto oval, o rosto redondo, rosto hexagonal, que é aquele rosto mais estilo Cleo Pires, sabe? Aquele rosto bem
marcado assim. Ele é meio quadrado, mas ele tem aqui embaixo um queixo bem cerrado. Um rosto hexagonal, rosto redondo, rosto quadrado, rosto oval. Aí você identifica ali os tipos de rostos que existem. Aí a gente só aprendeu os tipos de rosto. E depois a gente teve exercício. Tinha lá na sala, sei lá, 30 meninas, todas tiveram que ir lá na frente, uma por uma, todas. Levantava e ia lá. E aí a professora colocava um pano aqui, uma toalhinha assim, neutra, de cor neutra, branca, para o tom da roupa ou a estampa da roupa não atrapalhar. Colocava um pano aqui, e daí puxava, colocava uma faixinha no cabelo, sabe? O jeitinho que a gente vai atendendo a micropigmentação. Eu forro às vezes aqui uma toalhinha na cliente. Tem cliente que não gosta, que fala, ai Dani, dá pra fazer sem isso? Tem cliente que não gosta, mas eu gosto de forrar aqui uma toalhinha descartável, um tecido TNT, tecido não tecido, você forra aqui e bota a faixinha ou a touquinha. Você vai ver bem o formato do rosto dessa cliente. E daí eu lembro que na aula a professora colocava o paninho e todo mundo ia ter que ela falava, vamos lá, quem quer ser a primeira aí, quem se arrisca a falar o tipo de rosto dela. Aí a professora ia lá pro fundo da sala e olhava de frente para aquele rosto e já sabia qual era. E a gente começava a falar. E tinha tipo umas 30 e poucas meninas na sala e a gente fez esse exercício. E a professora também aconselhou que em casa a gente pegasse rostos de famosas, revistas, que a gente começasse a treinar o olho, sabe? Vai, passa a revista, olha, bate um rosto e fala, deixa eu ver esse rosto aqui. Esse é um rosto oval. Olha, esse é um rosto hexagonal. Tem rosto triangular também. Aquele rosto com a testa mais larga e aqui bem afiladinho. Tem rosto... O rosto mais comum é o rosto oval. A professora falou isso. E é mesmo. Quando a gente começa a avaliar, quando a gente vai avaliando, você vê que é muito comum o rosto oval. Com medidas mais lineares, né? É um rosto que não é muito redondo, nem é muito sequinho, é mais ovalzinho, né? Ovalado que a gente fala. Então, você precisa exercitar isso também, porque não muda muito. E esse exercício que eu fiz foi muito bom nesse sentido, me fez assim, eu bato o olho sem identificar se aquele rosto é quadrado, redondo, oval, hexagonal, triangular. Então você precisa treinar o seu rosto, o primeiro ponto é treinar o seu rosto para saber identificar os formatos, os diferentes formatos. Aí quando você já sabe, você vai precisar usar todo o seu conhecimento em design de sobrancelha em shape, né? Em sobrancelha e juntar isso com o seu conhecimento agora em formato de rosto. Então, pensem comigo, eu falo tudo assim, tudo eu falo que é tão simples, né? Mas nem tudo é tão simples. Mas é só você pensar devagarinho. Pense comigo, bem devagarzinho. Eu tenho um rosto bem redondo. Vai combinar uma sobrancelha redonda? Uma sobrancelha bem redonda com um rosto bem redondo? Não. E por incrível que pareça, vou contar uma coisa pra vocês. Aqui nos Estados Unidos, o gosto da cliente americana é bem sobrancelha bem arredondada. É como elas chamam bem arch, né? Como elas falam que é bem curva, assim, ó. Elas gostam de um negócio bem redondo. Gente, eu tive muita dificuldade de fazer esse tipo de trabalho, porque se eu pegar um rosto redondo e colocar uma sobrancelha redonda, mas eu tive que respeitar a geografia nesse momento, entender, e a cultura, né? E entender que é a cultura delas. Elas gostam de uma sobrancelha mais arch, né? Então, quando eu atendo clientes americanas, eu já sei, então eu tento ali convencer ela, eu faço um esboço e elas, ai, dá uma curvada, mas aqui ok. Mas assim, não vou fazer nada bizarro também, se eu não concordar, se eu achar que não fica bom, tá? Eu tive que me adequar, entender um pouco isso, mas sem fugir da minha opinião profissional, tá? Então, vamos lá. Você não vai poder fazer uma sobrancelha redonda no rosto redondo, certo? Aí vamos para uma situação diferente. Você tem um rosto bem ovalado, ovalzinho, com sequinho, redondinho assim. Aí você vai e pensa, você pode fazer uma sobrancelha como nesse rosto sequinho? Não vai ficar bonito você fazer uma sobrancelha grossa, né? Larga, porque fica desproporcional para aquele tipo de rosto. Já que um rosto oval,
é um rosto estreito. Você colocar uma sobrancelha larga não vai ficar bonito. É só uma questão de bom senso, gente. Quando vocês estudarem os dois campos, design de sobrancelha, formato de rosto, vocês vão ter bom senso para juntar isso. E vocês vão saber, na hora da prática, o que fazer, desde que vocês avaliem o tipo de rosto daquela cliente antes de executar o procedimento. Não sai fazendo o que ela te pediu, nem o que, aqui tive uma ideia. Da onde veio essa ideia? Tem que vir de algum lugar. Você avaliou aquele rosto, você avaliou aquela pele, você avaliou o shape natural dela. Esses tipos de avaliações te levam a um resultado, te levam a escolher um desenho final. Então, é esse tipo de avaliação. Você avalia o rosto, avalia o shape natural dela, avalia ali a distância entre os olhos, né? O conjunto da obra, como eu sempre falo. Vai ficar harmônico, você começa a fazer ali com lápis no estilo mãos livres, que é o meu estilo que eu amo e que vai ser o de vocês muito em breve. Você começa ali a fazer com lápis ali, viu que não tá ficando bom? Apaga, gente, não tem problema. Apaga, faz de novo. Eu vi que essa curva aqui não ficou bonita, apaga. Fazer mais pra cá, apaga, não ficou bonito. Não tem problema. Trabalhar no estilo mãos livres é isso. Você vai fazendo, arrumando, fazendo, arrumando, fazendo, arrumando, até a hora que você olhar e falou, pum, tá harmônico. Ficou perfeito, é isso aqui. Então, você dá o espelho para a cliente, ela se olha, e é importante que, independente, como essa situação aqui das americanas que gostam dela bem redonda, independente do que é certo e que é errado, é importante também, não é só o suficiente, mas é importante também que a sua cliente se sinta bem ao se olhar no espelho. Então, não é só isso, não é ela que tem que escolher o desenho dela, mas é importante também que quando você tome a sua decisão, ela se olhe e ela se sinta bem. Por exemplo, quando eu, dando esse exemplo, né, aqui dos Estados Unidos, que elas gostam de um modelo bem redondo, arredondado de sobrancelha, que eu estranhei um pouco no início. Quando eu fazia, que eu não fazia arredondada demais, porque não achava que cabia, nem que ficava bonito e tal, eu mostrava pra elas e elas não se sentiam bem. Elas falavam, tem como deixar aqui, mas entrar mais? Quanto mais você entra aqui no início, mais você vai arredondando a sobrancelha, né? E isso vocês vão aprendendo como? No estilo mãos livres. Quando você tá ali muito limitada numa marcação também, te impossibilita de ganhar esse tipo de habilidade, de entender que ponto que você levanta, que você muda o ângulo da sobrancelha. Que ponto que eu abaixo, se eu abaixar aqui, o meu ponto alto sobe. Se eu entrar aqui, eu deixo ela mais curvada, mais curvadinha. Se eu entrar aqui no começo. Mas se você segue sempre uma medida, faz aqueles riscos sempre padrãozinho, você não vai desenvolver essa habilidade. Você não vai ter essa sacada. Por quê? Porque o mãos livres aí é que te traz isso. É coisa de pensar como um pincel, assim, que sua pinça é um pincel, que seu lápis é um pincel, que o rosto da sua cliente é uma tela, e ali você vai, descobrindo, imprimindo a sua arte e descobrindo esses detalhes. Por isso que eu falo que quando você desprende, quando você desamarra dessas medidas e marcações, padrões, você sai da jaula, sai da gaiolinha e voa. Você estava limitado ali demais. E isso é bom para profissionais que querem vender a sua técnica, o seu modelo, o seu jeitinho. É bom que vocês estejam ali dentro desse casulo. É bom, né, que a borboleta fique ali dentro do casulo igual um caracolzinho, uma minhoca. Mas, gente, o momento que você entende que quando você se liberta disso, você começa a ter mais, a desenvolver umas habilidades que ninguém te ensinou, uns detalhes que ninguém te contou. Você fala, cara, o que eu tava fazendo naquela gaiola? Entendeu? Então, avalia todo o conjunto da obra, faz ali um esboço, se for preciso apaga 1000 vezes e mostra para sua cliente. É importante que ela se sinta confortável também. Independente se o rosto dela é redondo e ela quer uma sobrancelha redonda. Desde que não fique nada bizarro, claro, como eu falei, que a sua opinião profissional não vá muito longe disso que ela quer, imprima um desenho que ela se sinta confortável. Então, de novo, não fica presa, né? Do visagismo aqui é sobrancelha, um rosto quadrado, eu não posso fazer uma coisa muito quadrada.
Não fica muito preso nisso, tá? Mas, outro exemplo, vamos para outro exemplo de rosto, né? A gente falando ainda de formato de rosto. Um rosto bem quadrado, ou hexagonal lá, igual da Cleo Pires. Imagina se ela coloca uma sobrancelha aqui no início extremamente quadrada, extremamente acentuada, com traços bem cerrados e duros, que a gente chama, né? Bem marcado. Se ela já tem um rosto marcado demais, não vai ficar harmônico. Então, se você fizer no Mãos Livres ali, você vai olhar e você vai ver que não ficou. Mas você não vai fazer, depois desse vídeo, você não vai fazer isso, porque você vai avaliar o formato do rostinho dela antes de começar o seu esqueleto, antes de começar o esboço, o projeto. Antes de começar o projeto, você vai avaliar o rostinho dela. Se ela tem um rostinho bem quadradinho, você não vai começar fazendo ali um começo quadrado, nem um bico assim, porque não vai combinar nenhum tipo de traço. Se vocês avaliarem a sobrancelha da Cleo Pires, antigamente, que ela usava bem arte, bem acentuada assim, e hoje, como tá, que eu tô dando um exemplo do rosto dela, que tá um desenho mais leve, mais grossa, porque ela tem um rosto mais larguinho, que é o modelo hexagonal, uns traços bem marcados, um rosto lindo, por sinal, né, bem marcante, os traços, tá com uma sobrancelha mais leve, uma curvatura mais leve. Vocês vão ver como tá mais harmônico. Então, por quê? Porque tá trazendo harmonia. Ela tem traços muito marcados, não dá para ter ali na sobrancelha com traço muito acentuado também. Então, deu harmonia. Então, quando você avalia o tipo de rosto antes de iniciar o projeto, provavelmente a probabilidade de você ali executar um projeto mais harmônico é grande. Então, não pense no visagismo como um monstro, não pense que vocês têm que se tornar uma estilista, visagista, nada disso, nem fazer uma faculdade. Eu fui porque eu queria entender, porque eu sou louca, viciada por conhecimento e curso. Eu bato muito nessa tecla com vocês, de que vocês têm que ser profissionais completos, porque é importante, mas é importante mesmo. Mas eu confesso que eu fiz alguns cursos na área que eu considero que não agregaram tanto no que eu fui buscar, mas agregaram na minha vida, porque curso e conhecimento sempre agrega, né, gente? Nunca é perdido. Sempre me ajudou em algo. Igual eu falei, esse curso que eu fiz me ajudou muito, muito a eu saber pra mim, sabe? Saber que corte escolher, que roupa escolher, etc. pra mim. Mas na minha profissão em si, me agregou muito pouco, tá? E eu tô compartilhando com vocês o tipo de exercício que eu aprendi. Tá? Essa faculdade que eu fiz, esse curso, Belas Artes, é uma das mais renomadas em artes, no sentido de cursos voltado para arte. Então, eu queria muito ir a um lugar muito bom e esse era o tipo de exercício que eu tô compartilhando com vocês agora. Então, façam esse tipo de exercício. Vocês vão ter a oportunidade, gratuitamente, após assistir esse vídeo, poder executar um exercício que eu paguei caro para aprender, tá? Não foi só esse, como eu falei, os outros tipos de exercício eram sobre costura, corte de cabelo, tom de pele, coisas que não vão influenciar se você é designer de sobrancelha e micropigmentadora. Mas pega o paninho, coloca paninho na cliente de vocês, deita lá na maca, coloca paninho aqui, sempre de cor neutra de preferência, tá? Nunca de bolinha, de estrelinha, nada disso. Liso, cor clara. Aí a cliente sempre, a professora sempre colocava um branco ou bege. E ela tinha preto também, você pode usar preto também, porque é neutro. É neutro. O importante é não ser... Tipo assim, ela não tinha vermelho, essas coisas, e nem estampado. Eu lembro que ela falava que não podia ter estampa, porque podia confundir, comprometer, assim, a avaliação. Então, coloca um paninho ali de cor neutra, liso. Põe a faixinha, a professora também colocava uma faixa, assim, onde ficava bem exposto, e ela falava pra gente fazer bem assim. Porque às vezes você faz assim, por exemplo, eu que tenho uma papada gigante, uma gordura excessiva nesta região, se eu fizer assim, meu rosto vira outro formato, né? Porque aí entra uma gordura aqui embaixo. Mas você pede com a cliente provavelmente deitada ou sentada, você levanta o queixo dela e avalia os traços dela. Com isso, você vai conseguir ver se ela tem. Por exemplo, o meu rosto, vou falar pra vocês já fazerem um exercício agora. O meu rosto, talvez eu tô com essa roupa estampada, vocês não vão conseguir identificar. Ai, deixa eu ver se eu tenho um pano liso. Ah, calma aí, que eu tenho aqui uma cartolina. Olha só.
Peguei uma cartolina que eu tinha ali. Vamos lá, vocês vão fazer esse exercício agora. Vamos ver. Abram aí, coloquem aí do lado alguma imagem no computador, em outro lugar, dos formatos dos diferentes tipos de rosto, para vocês aprenderem a identificar. O que é um rosto oval? Imprimam as imagens, tá? Imprimam a imagem de rosto oval, de rosto redondo, de rosto quadrado, triangular, hexagonal. Imprimam e olhem o que é um rosto hexagonal, o que é um rosto oval. Se precisar, assistir esse vídeo de novo, mas vamos começar o exercício agora já. Aí você, olha aqui, vou pôr meu cabelo bem para trás. Eu não tô com faixinha aqui, mas eu vou pôr bem para trás. Não sei como é que tá aí, mas acho que você vai conseguir avaliar. Aí eu vou pôr isso aqui. Você vai olhar bem o formato do meu rosto. Conseguiram fazer algum tipo de avaliação? Inclinei bem assim. O que a professora... Ninguém na sala... O meu rosto é difícil. Por isso que eu já comecei na tora hoje com vocês, né? Com um rosto difícil. O meu rosto é difícil. Eu sempre falei que eu tinha cara de bolacha, que o meu rosto era redondo. Mas a professora falou que o meu rosto é hexagonal. Que ele tem medidas arredondadas, mas ele tem extremidades acentuadas. Por exemplo, acho que essa região minha aqui, ó, não é redonda. Tá vendo? Vocês conseguem notar? Aqui também eu tenho um osso mais saltado que faz essa curva aqui. Mas ele tem um formato arredondado, só que com as extremidades acentuadas. O meu rosto não é fácil, não é o comum. É muito fácil avaliar um rosto oval, um rosto redondo, né? Mas fica a dica do exercício que vocês podem fazer para adquirir esse olho clínico com relação a formato de rosto. Não precisa se tornar uma visagista e expert no assunto, tá? E hoje, quando falarem de visagismo, você já vai saber o que é. Visagismo não é só aprender de simetria facial, não é só aprender os formatos de rosto. Abrange muito mais. Mas você, como micropigmentadora, dentro do visagismo que você precisa aprender é isso. Tá bom? Então, trabalhe o seu olho, esquece o monstro, não precisa ir estudar corte, costura, moda, tendência e etc. New York Fashion Week, nada disso, para você aprender a identificar tipo de rosto, tá bom? Então, você por isso que eu gosto de usar uma linguagem simples e falar de um jeito bem transparente para vocês, para tirar essa ideia de monstro, de que o visagismo é um monstro. É simples, gente. Faz esse exercício, imprime esses formatos de rosto em casa. Olha, começa a avaliar a revista, começa a avaliar as pessoas que estão na sua casa. Chama sua irmã, sua filha, sabe? Sua vizinha, sua amiga, fala, vem aqui, põe uma toalhinha aqui, bota uma faixinha e fala, deixa eu ver seu rosto. Deixa eu ver que tipo de sobrancelha eu faria. Entendi. E você vai trabalhando o olhar, entendeu? Você vai lapidando. Treinando, ficando mais refinado o seu olhar com relação a isso. Só assim você vai conseguir, na hora dos atendimentos, bater o olho e já, pum, já sei o que fica legal aqui. É com esse tipo de exercício, tá bom? Então não vejam mais o visagismo como um monstro, um bicho de 7 cabeças, nem que você precisa fazer cursos específicos, caríssimos, para entender sobre isso. Esse tal do visagismo é isso. É isso que vai ter proveito para vocês, tá bom? Então, quando também vierem com um monte de medida e marcação, cruza o rosto, uma medida daqui para cá é hexagonal, daqui para cá é oval, se tiver essa angulação, esquece. Esquece porque vocês já saíram da jaula, já saíram da gaiola. Não são mais presas a esse tipo de coisa. Tem que trabalhar o olho, tem que adquirir sensibilidade e imprimir a tua personalidade, respeitando quais medidas? As do rosto da sua cliente, sempre. Essas medidas é que devem ser respeitadas. O resto, você aprendeu? Ok, guarda dentro do coração, mas não bota pra sua mão não, tá bom? Então foi isso. Esse foi mais um vídeo da série Vivendo por um Fio. Eu quero te agradecer por ter assistido até aqui e quero te pedir gentilmente para você compartilhar esse vídeo se você acha que pode ajudar alguém, se você conhece alguém que vai ter proveito desse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e fique por dentro que eu tô sempre compartilhando vídeo da série Vivendo por um Fio. Um beijo e até o próximo vídeo.